Olá, está começando o Inteiro Teor, um programa do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Hoje o consumidor tem destaque por aqui. Justiça Federal confirma a regra do Código de Defesa do Consumidor sobre a apresentação clara dos preços dos produtos em supermercados e lojas. Dono de posto é condenado a pagar multa de R$20 mil por irregularidades na venda de combustíveis. Veja também um assunto processual que interessa a quem contrata um advogado, se o registro da OAB está em dia. E uma entrevista sobre as medidas que a Justiça Federal vem adotando para se adequar ao novo Código de Processo Civil já em vigor. Agora, no Inteiro Teor. Nos últimos tempos, o brasileiro voltou a sentir a alta dos preços em uma simples ida ao supermercado, reflexos da crise que o país atravessa. Muitos voltaram a lembrar e a temer a superinflação dos anos 80, em que a etiqueta dos preços era alterada até várias vezes ao dia. Bom, ainda hoje, a regra do Código de Defesa do Consumidor sobre a apresentação clara e ostensiva dos preços dos produtos continua. E ela foi recentemente confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Essa regra visa não só informar corretamente o cliente, como também a protegê-lo de eventuais abusos. Dona Rosimeire gosta de fazer compras onde os preços estão bem visíveis. Claro, sim, porque a pessoa não tem que ficar procurando saber o preço. Às vezes você chega no caixa, não tem o preço, não está. Aí você tem que voltar e é um problema, né? Então isso é importante. Pelo menos a gente fica informado direitinho, né? Mas não é todo mundo que tem a mesma sorte. Muitos clientes reclamam quando encontram dificuldades para achar o preço. Eu saí procurando o preço, não encontrei, até desisti do produto. Corre risco de, por exemplo, o cliente pegar algum produto assim, pensar que é um preço e passar no caixa e na verdade é outro preço. Quanto mais claro e à vista estiver o preço do produto, menos dúvidas o consumidor vai ter sobre o valor do que ele está pegando para passar no caixa. O Código de Defesa do Consumidor admite mais de uma forma de fixação do preço, justamente para facilitar a vida dos clientes. No comércio em geral, os preços devem ser fixados por meio de etiquetas ou cartazes nos produtos ou vitrines. Nos estabelecimentos onde o próprio cliente é quem pega a mercadoria, como no caso dos supermercados, o código de barras pode ser utilizado, mas o preço tem que estar próximo do produto ou na prateleira. Dá um certo trabalho organizar tudo, mas Odail, que é dono de mercearia, diz que vale a pena. Vale a pena porque tira as dúvidas, né, dos nossos clientes, não tem aquela questão deles ir no caixa para ver os preços e tudo, então é um trabalho em si para os repositores, mas é muito satisfatório para a empresa. No TRF da Primeira Região, ao analisar recursos de várias redes de supermercados do Amazonas contra multas que lhe foram aplicadas por causa da forma como os preços vinham sendo apresentados, os desembargadores confirmaram a validade do código de barras e a dispensa da etiqueta individual em cada produto, mas reiteraram que o Código de Defesa do Consumidor assegura aos clientes o direito de conhecer o preço correto das mercadorias sem obstáculos ou elementos que causem dúvidas. Se a regra fosse cumprida corretamente em todos os estabelecimentos, não haveria tanta reclamação no PROCON, que avisa. Acontece, às vezes, do produto, inclusive, ter dois preços. Ter um preço afixado na própria embalagem, um preço posto ao lado. Às vezes o preço de um produto é colocado mais próximo de um outro produto, que pode confundir o consumidor, e todas essas situações precisam ser examinadas também pelo consumidor, para na hora que ele for adquirir, ele não ter dúvida. E ele tendo qualquer dúvida quanto ao preço, é obrigação do fornecedor esclarecer para que ele não tenha nenhuma dúvida no momento de adquirir o produto. No caso analisado recentemente pelo TRF de Brasília, as multas foram retiradas, porque a Justiça concluiu que os supermercados vinham utilizando corretamente o código de barras. Mas todos foram orientados a ampliar as informações sobre os preços dos produtos. Tudo para evitar dúvidas, reclamações e prejuízos por parte dos clientes. E a seguir, o assunto ainda envolve o consumidor aqui no nosso programa. R$20 mil foi a multa aplicada a uma empresa de combustível de Brasília que fornecia gasolina irregularmente. Já já.
Inteiro Teor está de volta com reportagens sobre o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Olha só, será que o consumidor está sempre atento à bomba de combustível na hora em que abastece o carro? Um debate no TRF da Primeira Região culminou em multa aplicada a um posto de gasolina por irregularidades no fornecimento de combustível. Confira. Conseguir uma vaga para estacionar nos grandes centros muitas vezes parece uma missão impossível. O número de carros circulando não para de crescer no país. Um dado estatístico impressiona. De acordo com o Denatran, o Brasil conta com uma frota de quase 50 milhões de automóveis nas ruas. Esse número faz do comércio de combustível um grande negócio. Mas apesar do lucro certo, o motorista enfrenta alguns problemas relacionados ao consumo desse produto. Um deles é a garantia de que está abastecendo a quantidade exata pela qual está pagando. Será que dá para confiar na bomba de combustível? Confiar, eu não confio porque eu já tive experiência ruim de abastecer o veículo em alguns postos de gasolina, especialmente 2. E quando eu fui sair, eu estava lá na frente, eu cheguei e falei, mandei completar e o ponteiro não completou. E o valor que eu tinha pago seria como se eu tivesse completado. Não pode confiar muito, né? Tem que tomar cuidado, né? Cautela para olhar, né? Não pode... Sempre tem uns casos de má fé, né? Então convém olhar, é melhor. Tem uns postos aí que a gente não pode confiar não, né? Às vezes pode estar comprando gato por lebre. Essa polêmica foi tema de julgamento no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Uma empresa foi condenada a pagar multa de R$20 mil justamente por irregularidades na venda de combustíveis e recorreu ao tribunal alegando que a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, não teria competência para atuar nesse tipo de fiscalização. De acordo com a ANP, o posto vendia combustível em quantidade inferior à indicada na bomba medidora, o que não está de acordo com as normas estabelecidas pela autarquia. A bomba de combustível é um equipamento muito sensível, né, e que precisa ser constantemente monitorado, para evitar que o consumidor sofra um abuso. Ao analisar o caso, o colegiado considerou correta a avaliação da primeira instância e manteve a multa. A corte entendeu que os argumentos apresentados pela ANP foram suficientes para comprovar a prática ilícita, já que o órgão, entre outras atribuições, é o responsável pela fiscalização dos postos de gasolina. Para o consumidor não ser enganado, é melhor seguir algumas dicas na hora de abastecer. Sempre pedir a nota fiscal. Até porque, eventualmente, se você achar algum indício de irregularidade, você precisa da nota fiscal para garantir. Segundo, o posto é obrigado a fazer algumas análises na frente do consumidor. Quais são elas? Em relação à bomba, tem uma medida padrão, que a gente chama balde auferidor, que ele mede a quantidade de combustível que entra a cada 20 litros. Então, ele é um balde de 20 litros, você abastece. Essa variação só pode ficar entre mais 100 e menos 100. É fácil de ver, fácil de identificar e que o posto é obrigado a fornecer ao cliente. Né? Se o posto eventualmente não fornecer, pode ser feita a denúncia à Agência Nacional do Petróleo e pode ser imediatamente acionado os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, DECOM. Então, fique sempre de olho. Tem que conferir, né? É bom, né? Convém, né? Claro que descuidou aí, até sem má fé, mas convém, né? Melhor. E é isso mesmo. É preciso ficar de olho sempre quando o assunto envolve a prestação de serviços. E a gente fala ainda sobre a prestação de serviços, porém entre advogado e cliente. O TRF da Primeira Região recebeu recurso que não foi levado adiante porque o advogado da causa estava com registro na OAB suspenso. Por isso, a importância tanto dos clientes quanto dos advogados estarem atentos a essa situação. A 5ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região não aceitou o recurso de um advogado contra a sentença da 6ª Vara da Seção Judiciária do DF. O processo havia sido extinto pela vara justamente por ausência de representação processual. Por este motivo, o advogado recorreu ao tribunal. O objetivo do advogado, que estava atuando inclusive em causa própria, era mudar
revogar a sentença do juízo de primeiro grau para que a União fosse condenada a pagar uma indenização de R$2 milhões por danos materiais e morais, além de reparação por danos materiais recorrentes de uma batida do carro que ele dirigia com uma motocicleta. Isso, segundo o advogado, aconteceu em uma rodovia federal por falta de sinalização na via. Ao analisar o caso, a 5ª turma do tribunal manteve a decisão da primeira instância, já que o advogado estava com o registro da OAB suspenso, o que, de acordo com o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, o deixa impedido de exercer a profissão. O fato é que o advogado suspensos do quadro da OAB, por algum motivo, ele fica impedido de postular em juízo, ele fica impedido de representar alguém ou mesmo representar ele mesmo junto ao Poder Judiciário, buscando algum direito. Para evitar que esse tipo de situação aconteça, é importante consultar a situação do profissional contratado. Então é importante que se avalie o profissional que está contratando, que se avalie, que se busque junto ao seu órgão, se ele está regular junto aos seus quadros, para que você não tenha uma surpresa no futuro e tenha aí o seu processo todo anulado em razão da falta de habilidade, de habilitação profissional do advogado. Veja a seguir o que o TRF da Primeira Região está fazendo para se adequar ao novo Código de Processo Civil que começou a vigorar no mês de março. Estamos de volta com o Inteiro Teor. O novo Código de Processo Civil trouxe mudanças no que diz respeito a prazos, citações, audiências e várias outras, que mexem com o dia a dia do funcionamento da Justiça Federal. O jornalista Rafael Braga conversou com o juiz federal Cleberson José Rocha sobre esse assunto. Acompanhe. Quando o novo Código de Processo Civil começou a vigorar no último dia 18 de março, uma série de medidas já vinham sendo adotadas pelo Poder Judiciário para implementá-lo. É que vários de seus dispositivos exigem adequações, adaptações em sistemas eletrônicos e outros procedimentos para facilitar o regular andamento do processo. Do TRF da Primeira Região, uma comissão especial foi montada, foi instalada para cuidar da adequação ao novo Código de Processo Civil. E nós vamos conversar agora com o juiz federal Cleberson José Rocha, que foi quem presidiu esta comissão. Muito obrigado pela participação, doutor Cleberson. Sempre à disposição. Qual foi o perfil dos integrantes desta comissão e como é que ela funcionou? Essa comissão foi instalada por determinação da presidência do TRF da Primeira Região e buscou integrar pessoas ligadas à presidência, à corregedoria, à coordenação dos juizados e de todos os setores do tribunal que lidam com as questões administrativas, procedimentais, relativa à tramitação dos processos judiciais. E foi instalada essa comissão exatamente para verificar o impacto do novo CPC nessas rotinas e nesses procedimentos. Bom, os senhores então se debruçaram sobre o texto final, o texto que foi a sanção, e identificaram ali alguns pontos que refletiam na necessidade de adoção de algumas medidas, inclusive algumas urgentes. Como é que ficou essa questão? Quando o código começou a funcionar, algumas já estavam sendo implantadas e agora outras estão sendo providenciadas? Com a entrada em vigor do novo código no último dia 18 de março, o código praticamente, a sua grande maioria, ele é auto-aplicável, já se aplica aos procedimentos, aos processos, mas demanda da administração da justiça, digamos assim, adaptações desses procedimentos, adaptações de rotinas cartorárias e também nos sistemas informatizados principalmente. E a comissão realmente estudou esse impacto e já propôs algumas mudanças, inclusive algumas já tiveram que estar funcionando no próprio dia 18 de março, por determinação do novo CPC. Você tem um exemplo de algumas delas? Por exemplo, há uma listagem de ordem cronológica que todo órgão judiciário, especialmente as varas, os gabinetes do tribunal, tem que disponibilizar ao público, indicando a ordem cronológica de julgamento dos processos. Sim. Então, essa lista já estava disponível no dia 18 de março.
alguns outros dispositivos são auto-aplicáveis, conforme o senhor mesmo mencionou. Exato. Para o telespectador ter uma ideia dessa diferenciação, né? O que são os dispositivos auto-aplicáveis e como é que eles se diferenciam daqueles outros que estão exigindo dos senhores a adoção dessas medidas? Praticamente a maioria do novo Código de Processo Civil, uma lei ordinária, ele é auto-aplicável. Alguns dispositivos, poucos, dependem de uma regulamentação de órgãos como o CNJ, por exemplo. Então, alguns apenas é que estão aguardando essa regulamentação do CNJ, até porque envolvem vários ramos do judiciário e às vezes eles têm que comunicar entre si. Então não dá para um tribunal ter essa ingerência em outro tribunal. Mas a maioria já é auto-aplicável, não quer dizer isso que haja meios efetivos de cumprir essas determinações. Por isso é que a comissão foi instalada e já verificou, apontou e indicou alterações de rotinas, inclusive sistemas processuais. Por exemplo, a contagem do tempo em dias úteis. Alguns processos eletrônicos já fazem essa contagem automaticamente. Era preciso, já no dia 18, estar alterado o sistema para poder proceder a essa contagem. E isso já foi feito. Os vários tribunais aprovaram suas resoluções e estão implementando as suas medidas. Agora, no âmbito do TRF da Primeira Região, que é o maior Tribunal Regional Federal do país, a resolução prevê, por exemplo, a criação de mecanismos que garantam, daqui a pouco, a realização de sustentação oral de advogado por videoconferência. Essa é uma tendência que o novo Código veio trazer, doutor Cleberson? Quer dizer, atos cada vez mais eletrônicos e talvez até à distância? Com certeza. Essa é uma exigência dos novos tempos, que o processo se torne mais rápido e que as partes possam se comunicar com os juízes, né, com o órgão jurisdicional que está fazendo tramitar o seu processo de forma mais rápida, mais fluida, mais célere. E essa é uma tendência. Essa sustentação oral por videoconferência, também a oitiva de testemunha por videoconferência, é uma tendência. Isso vai agilizar um pouco o processo, a gente pode, inclusive, qualificar como pontos positivos. Mas há também, imagino, na avaliação dos senhores, pontos que não são tão positivos, né? O novo código veio mais para otimizar ou ele pode engessar o processamento das ações? Qual que é a avaliação que o senhor, que é magistrado, integrou a comissão, analisou os dispositivos, faz? Rafael, com certeza o novo Código de Processo Civil trouxe inovações, algumas que vão facilitar os procedimentos, como a oitiva de testemunha por videoconferência, a sustentação oral por videoconferência, a possibilidade dos tribunais regionais federais, os tribunais de justiça, adotarem também o regime de recursos repetitivos, julgando uma tese e se aplicando a outros processos, inclusive na primeira instância. Então, há dispositivos que vão facilitar a tramitação do processo. Entretanto, há outros tantos que, na nossa modesta opinião, podem levar a uma demora maior na tramitação desse processo. Por exemplo, apenas a contagem dos prazos em dias úteis provavelmente vai quase duplicar o tempo de tramitação dos processos. De outro lado, muitas decisões judiciais que eram tomadas e depois as partes tinham oportunidade de recorrer e até de embargar de declaração, se o caso, agora o juiz precisa primeiro intimar a parte para estabelecer um prévio contraditório sobre essa futura decisão. Então, são procedimentos que têm um princípio bom, mas que eventualmente podem levar a uma demora maior na conclusão do processo. Quer dizer, do ponto de vista da celeridade, por exemplo, uma coisa, quer dizer, algo positivo pode ficar sendo descompensado por algo negativo. Né? Exatamente. E há outras medidas também, como a redução das preclusões processuais. Como todos sabem, a preclusão é a perda da chance de praticar um ato processual. Sim. Tem um prazo, o juiz estabelece um prazo e a parte tem tal prazo para praticar o ato. Se ele não pratica, ele perde. No novo CPC, as preclusões diminuíram. Significa que muitas vezes vai ser possível repetir lá na frente um ato processual que não foi feito a tempo e modo. Isso pode atrasar um pouco. Pode atrasar um pouco, exatamente. Nos tribunais de segunda instância, eu acho que o Código tinha uma proposta boa, que era mandar a admissibilidade dos recursos para os tribunais superiores. Isso aliviava bastante os tribunais de segunda instância e isso foi alterado. Então, hoje, se concentrou na segunda instância um trabalho maior, porque o juiz de primeira instância não faz mais a admissibilidade da apelação, por exemplo, o tribunal que vai ter que fazer.
e o tribunal também vai ter que fazer a admissibilidade dos recursos às instâncias superiores. Então, concentrou ainda mais um trabalho na segunda instância, que no caso da primeira região está já bastante sobrecarregado. Citações, também mudou essa questão, né? Citações, intimações. Exato. Essa foi uma mudança importante para melhor, se permitiu, inclusive nos processos físicos, se promover a citação e intimação por meio eletrônico. E isso tornará mais rápida a efetivação daquele ato judicial. Ou seja, como a gente vinha dizendo, existem pontos positivos e outros negativos, muitos relacionados justamente a essa questão da celeridade, o andamento do processo, algo fica engessado por um lado, por outro vai ganhar celeridade. Exatamente. Em que fase nós estamos agora? Quais são os próximos passos? Não existe um prazo específico, olha, as medidas precisam estar implementadas até o mês que vem. Não existe esse prazo, né? Agora, recentemente, o Conselho Nacional de Justiça, inclusive, realizou uma consulta pública sobre essa questão e os tribunais, então, estão se adequando. Como eu disse a você, algumas medidas no dia 18 de março, quando entrou em vigor, já tinham que estar funcionando. E são essas medidas mais urgentes, a comissão identificou e a presidência baixou uma resolução, a resolução número 11, no caso da nossa primeira região, com essas medidas mais urgentes. E como é um processo, ele requer acompanhamento, é o que está ocorrendo. Então estão sendo feitas adaptações para adaptação a esse novo CPC. Algumas medidas dependem de regulamentação de outros órgãos, como por exemplo do CNJ, que vai regulamentar essas comunicações por via eletrônica. É uma norma expressa que diz que é preciso haver essa regulamentação. As citações por editais, quanto às perícias também, vai haver um cadastro nacional. Enfim, tem algumas medidas que dependem também do CNJ, que, segundo a informação, já abriu a consulta pública e rapidamente deve estar promovendo essa regulamentação. Muito obrigado por sua participação aqui no Inteiro Teor, doutor Clebson. Um prazer e sempre à disposição, Rafael. Sobre as medidas de adequação do TRF da primeira região ao novo Código de Processo Civil, nós conversamos aqui no Inteiro Teor com o juiz federal Cleberson José Rocha. Você acompanhou o Inteiro Teor, uma produção do Núcleo de Rádio e TV do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Nosso programa está online no portal www.trf1.jus.br e também na nossa página no YouTube. A gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau!